Olá, queridos professores, gestores das nossas escolas, nossos colegas de trabalho, educadores. Hoje é um dia muito especial, porque nós temos essas lindezas convidadas especiais também. Vamos aprender muito, 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 porque nos bastidores aí, nesses dias aí de contato, eu tenho aprendido muito e vou dizer para vocês duas que estão comigo hoje nessa sala virtual. Estou amando contribuir, eu como PCNP de Língua Estrangeira Moderna, contribuir na questão da educação inclusiva, né? Então, assim, desde o momento que foi nos solicitado, para que a gente pudesse aí contribuir, cada PCNP em seu componente curricular, eu fiquei apreensiva, mas eu estou aprendendo muito, e eu acho que cada um de nós, né, devemos sempre estar aí a cada dia aprendendo. Então, hoje nós temos aí um tema, né, na verdade, um título para essa nossa conversa, e eu gostaria de poder apresentar para vocês o título dessa nossa conversa, que é o uso do WordWall. Para quem não conhece o WordWall, nós vamos aí conhecer o WordWall até o final desta nossa conversa, mas utilizando essa plataforma como uma ferramenta inclusiva aí para estudantes com deficiência intelectual. E no dia de hoje, nós temos aí duas convidadas muito especial, vocês estão aí comigo, então eu vou já sem mais demoras, apresentar aí a nossa primeira convidada, que é a professora Elisângela da Rocha Reis Oliveira. Atualmente, ela está como professora especializada em modalidade itinerante na Escola Estadual Professora Ângela Sueli e também na APAE, ambas na cidade de Ferraz de Vasconcelos, e ela trabalha nessas duas instituições desde 2018. Gente, o currículo dela é tão extenso, e vamos que vamos. Ela tem formação, olha, a formação dela, ela é formada em pedagogia pela Faculdade Sumaré, ela é licenciada em Educação Especial pela Universidade Metropolitana de Santos, pós-graduada em Deficiência Intelectual pela Facom. Ela também é pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista pela Faculdade Itaquá, pós-graduada também em Braille pela Faculdade Favene, ela tem especialização em deficiência física pela Faculdade Favene, curso de extensão universitária em transtorno do espectro autista pela Faculdade Itaquá e o curso de tecnologia em gestão de qualidade pela Universidade de Guarulhos. Então, neste momento, eu gostaria de pedir para que a Elisângela dissesse aí as boas-vindas a quem estiver nos assistindo neste momento. Então, por favor, Elisângela, suas primeiras palavras, para depois a gente apresentar a nossa segunda convidada. Vai lá, Eli. Bom dia, Rogata, bom dia, Márcia. É um carinho muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Fiquei muito feliz de vocês me convidar, e é isso. Ok, muito obrigada, professora Elisângela. E agora a gente vai para a nossa segunda convidada muito especial, é a colega de trabalho do Núcleo Pedagógico, é a nossa queridíssima PCNP, responsável por educação especial, a Rogata Aparecida Atanes Neto. Rogata possui graduação em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes, também graduação em Pedagogia pela Universidade de Mogi das Cruzes, graduação também e habilitação em Administração Escolar
pela mesma universidade. Ela também tem graduação e habilitação em recursos humanos pela Universidade de Mogi das Cruzes, também é graduada em habilitação em educação para deficiência auditiva e comunicação pela Universidade e Faculdade Metropolitana Unidas, e tem mestrado em semiótica, tecnologias de informação e educação pela Universidade Brás Cubas. Atualmente, ela é nossa PCNP, responsável por educação especial, tem experiência na área da educação, com ênfase em educação, atuando nos seguintes temas: mercado de trabalho, educação, inclusão, educação especial e relacionamento interpessoal. Diante desse currículo maravilhoso, é com você, Rogata. Eu passo a palavra para você dar as boas-vindas aos nossos professores participantes, aos gestores, enfim, aos nossos colegas. Passo a palavra, Rogata, para você. É um grande prazer participar dessa live, né, com a PCNP Márcia Buto de inglês e com a professora Elisângela Reis, né, que é uma professora extremamente dedicada, né. Eu costumo falar, a Márcia leu aí o nosso currículo. O currículo é segmento de vida, né, é onde você, até os dias de hoje, passou, né, e aprendeu alguma coisa, deixou alguma coisa. Mas, na verdade, eu falo que o nosso trabalho fala por nós mesmos, né? E hoje estamos aqui para demonstrar o trabalho da professora Elisângela Reis e como esse trabalho vem ao encontro para nos ajudar a falar sobre flexibilização curricular. Não é, Márcia? Passo a palavra. Sim, Rogata, muito obrigada. Então, diante aí da apresentação das nossas convidadas especiais, então a gente dá continuidade aí, né, na questão desse tema, né, um tema que está dentro do currículo, do nosso currículo paulista, e ele traz, né, especificamente na página 27, que no caso da educação especial, o desafio da equidade requer o compromisso com os estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, é a lei número 13.146 de 2015. Então, diante dessas nossas primeiras contribuições trazidas aí do currículo, nós vamos iniciar essa conversa. Por quê? Por que Márcia Buto, enquanto professora coordenadora do Núcleo Pedagógico, responsável por língua estrangeira moderna, está hoje nessa sala virtual, junto com essas duas profissionais maravilhosas, que trará aí concepções gigantescas para a nossa transformação enquanto educadores? Porque eu, Márcia Buto, estou juntamente com essas duas professoras hoje, neste dia, justamente porque dizer que educação inclusiva é para todos os componentes, são para todos, na verdade, educação inclusiva é para todos. E quando a gente fala em todos, né, então, assim, independe de componente curricular. Então, é por isso que eu procurei aí, hoje, convidar tanto a PCNP de Educação Especial, como a professora que trabalha, né, dentro de uma das nossas escolas estaduais, e que tem esse trabalho muito lindo dentro da escola e também dentro da PAI, de um tema que eu particularmente, viu, Elisângela, você pode, assim, você já sabe o que eu vou falar, mas que eu, quando me foi proposto para falar sobre deficiência intelectual, eu falei assim, bom,
que eu poderia contribuir? Então, desde o momento que eu tenho conversado com você, Elisângela, o meu mundo, com certeza, expandiu de ideias, tenha certeza disso, e eu tenho certeza que diante do que a gente vai trazer na conversa hoje, porque eu acho que é uma conversa, né, Elisângela? Esse dia de hoje, Rogata, também é uma conversa, mas a gente precisa contextualizar de onde sai tudo isso, né? Então, essa nossa conversa do dia de hoje está aí dividido em 4 momentos, né? Então, primeiro momento, a gente vai trazer aí o documento orientador, que é esse documento que é a flexibilização curricular para estudantes do público-alvo da educação especial. Então, a Rogata brilhantemente topou em falar um pouquinho com vocês sobre este documento, que praticamente pauta toda a nossa conversa de hoje. Depois eu vou falar um pouquinho do que dentro do currículo em ação do 6º ano podemos aí trabalhar não só a língua inglesa, podemos trabalhar aí todos os outros componentes, língua portuguesa, enfim, todos os outros componentes que também podem fazer esse trabalho em conjunto com o professor especializado aí. No caso, eu trouxe hoje a Elisângela, que vai trazer toda essa concepção de como que a gente vai trabalhar. E depois a gente vai passar por um momento que a professora Elisângela vai trazer uma definição do que seria, então, a deficiência intelectual, trazendo essa vivência que ela tem das atividades que ela constrói, que são atividades concretas, que ela trabalha já com os estudantes dela. Vocês vão se encantar com o trabalho que ela faz, dessas atividades que ela elabora, de vídeos que ela encaminha para os estudantes dela. Então, isso aqui é só um bate-papo inicial, mas ela mesma vai trazer. E depois a gente vai verter tudo isso para o que eu mais amo fazer, que eu acho que, além da língua inglesa, a tecnologia, depois dessa pandemia, ela está dentro de mim. E quando a gente fala em tecnologia, eu fui buscar, dentro das N possibilidades das tecnologias, das plataformas, enfim, algo que possa estar aí agregando a essa temática que é a deficiência intelectual, que tanto a Rogata vai trazer no documento orientador, como a professora Elisângela vai trazer também na explicação dela em relação ao que ela vai trazer das definições, das atividades concretas, de toda essa dinâmica que ela faz, tanto na escola estadual Ângela Sueli, como na PAI de Ferraz de Vasconcelos. E aí a Márcia Buto vai colocar tudo isso dentro de um pacotinho e a gente vai conhecer um pouquinho o ambiente Word Wall, que vocês, depois de apresentados, com certeza vocês vão amar. Então, diante disso, eu, Márcia Buto, quando me deparei com esse documento que vocês estão vendo aí, vocês vão clicar em cima desse documento e vão ser direcionados ao documento que é um guia que está dentro do caderno e de língua inglesa, e ele começa com esta frase que faz com que cada um de nós, professores de qualquer componente curricular, a gente comece a como que eu posso dizer, se incomodar com essa indagação. O caderno, na verdade, especificamente este guia que vocês têm aí em mãos, ele começa com a seguinte indagação na sua página 2. Elisângela, olha a indagação que ela começa a propor para nós, professores. Não sei o que fazer com o estudante da minha turma. Eu não sei o que fazer. E agora? Esta foi a primeira provocação feita pelo caderno para Márcia, e aí eu fui aí procurar, enfim, aí os universitários, na verdade, para que possa aí contribuir. Então, neste momento, então, diante dessa indagação, eu passo a palavra, então, para que a Rogata possa aí trazer as contribuições
dela enquanto especialista, né, Rogata, e que ela possa aí trazer as primeiras indagações em relação a esse documento orientador. Então, é com você. Depois aí a gente passa de novo, aí de acordo com o passo a passo aí dos nossos slides, né? Então, é com você, Rogata. Bom, pessoal, né? Vamos falar um pouquinho sobre flexibilização curricular para estudantes público-alvo da educação especial. Os professores de inglês, né, que irão nos assistir, falar para vocês. Pessoal, a nomenclatura de educação especial, ela foi bastante alterada nos últimos tempos, né? Então, antigamente se falava muito no termo adequação, que significa prestigiar o que o estudante tem de potencial, porque a deficiência nós já estamos vendo, né? Então, o foco era trabalhar com as potencialidades. Então, a adequação era privilegiar as potencialidades em detrimento das fragilidades e da deficiência. Depois de um tempo, começou a utilizar-se o termo adaptação curricular. E a gente até brincava no grupo de estudos, que a gente falava assim, mas não é o currículo que a gente adapta, é a estratégia, né? O que nós mexemos, os ajustes que fazemos para que esse aluno possa, no caso vocês, né, possa assistir, participar e pertencer a uma aula de inglês, né, nas estratégias, né, que a Márcia Buto vai mexer daqui a pouco também e mostrar para vocês, né. Então, na verdade, esse termo ele sempre foi conflituoso. E esse ano, em maio de 2021, a equipe da Secretaria da Educação e do CAP, né, que é o centro, né, de apoio pedagógico especializado, eles criaram esse documento utilizando o termo flexibilização curricular. E há um tempo atrás, se falava que flexibilizar o currículo é contemplar o estudante público-alvo da educação especial nesse currículo. Tá? Então, não é o currículo que muda, o currículo é o mesmo, mas como que nós podemos flexibilizar para que esse estudante pertença, né, a essa aula de inglês, participe, mesmo com a deficiência intelectual. Então, vamos lá. Diante dos desafios estabelecidos para a efetivação de um ensino híbrido, que imprima qualidade e participação de todos nas propostas de trabalho pedagógico desenvolvidas pela Secretaria da Educação, não poderíamos deixar de pensar nos estudantes público-alvo da educação especial, que em alguns casos necessitam de um alinhamento curricular, para que possam ter acesso de forma equitativa, né? Então, o que vem a ver essa palavra equitativa, que vem de equidade? Se nós buscarmos a igualdade, nós descaracterizamos as condições. Tem uma imagem que eu gosto muito, que está no livro da Rosita Edler de Carvalho, Inclusão com os Pingos nos Is, que aparece um campo de futebol, um menininho está assistindo perfeitamente, um outro precisa de um banquinho e um outro precisa de 2. Então, a equidade significa isso, é adaptar conforme a necessidade, tá? Então, para que todos tenham acesso ao jogo, são necessários ajustes, né? Então, é legal a gente ter esse olhar, equidade e não igualdade, porque aí quando a gente trata de público-alvo de educação especial, a gente lida com condições diferenciadas, todos podem aprender, né? Mas para isso necessitam ser realizados ajustes, tá? Então, equitativa, as propostas desenvolvidas por meio dos canais disponibilizados pela rede, como o Centro de Mídias de São Paulo, o canal da televisão, ou ainda as atividades que compõem o plano de aula de cada docente. Pode passar, Marcos. Só antes de eu trabalhar com esse slide, só fazer um paralelo para que vocês que estão assistindo, vocês possam pensar um pouquinho.
Nesse documento flexibilizador, eles lidam com perguntas e respostas de como flexibilizar. E eu tenho certeza que a Elisângela vai estar passando isso para vocês muito bem. E o que os professores especializados, que são a figura-chave, né, para esse sucesso da flexibilização fazem, é questionar, dentro dessa aula de inglês, o que é significativo que esse estudante que tem uma deficiência intelectual, grau moderado, né, ou grau leve, ou grau intermediário, grau severo, o que é significativo que ele aprenda nesse momento. Porque aí a aula é a mesma, o tema é o mesmo, você vai fazer os ajustes, as flexibilizações nas habilidades. Então, se nessa aula você está trabalhando com 5 ou 6 habilidades, né? Identificar, relacionar, operacionalizar, construir, né? Comparar, de repente, muitas vezes ele consegue identificar e relacionar apenas. Então, o nível de exigência para a atividade dele diminui, mas é o mesmo tema e a mesma atividade. Você vai mexer nas estratégias e nas habilidades, ok? Você não precisa dar um desenho, você não precisa dar uma atividade totalmente, não. A atividade é a mesma, o tema é o mesmo, tá? São as estratégias e as habilidades que modificam, conforme a necessidade do aluno, né, gente? A Elisângela também vai passar isso para vocês. Que é legal vocês conhecerem um aluno. Por quê? Toda deficiência lida com graus, leve, moderado, severo, profundo, né? Então, a gente sabe, tem alunos que são mais comprometidos, mas cada aluno é um universo, tá? E dentro daquele universo, assim, não dá para a gente taxar que todo deficiente intelectual você vai trabalhar da mesma forma, não, porque tem um que a família é muito envolvida, estimulou precocemente, né? Leva ele para outras atividades, trabalha assim ampliando o vocabulário, o repertório em casa. Então, apesar de ter deficiência intelectual, ele está mais engajado. E tem outros que não têm nem família, né? Não tiveram estimulação precoce, não tiveram assim um atendimento adequado. Então, assim, para ele se tornar engajado, vai demorar um tempo a mais. Então, cada caso é um caso, né? Portanto, é necessário salientar que o professor especializado é uma figura muito importante nesse processo de colaboração com docentes das salas comuns, pois oferece suporte e apoio tanto na elaboração de atividades que estejam de acordo com as potencialidades dos estudantes, quanto no suporte para organizá-las, conforme as suas especificidades. Destacamos ainda que a flexibilização / alinhamento curricular não diz respeito à construção de um novo currículo ou uma nova atividade, mas sim de estratégias que viabilizem um acesso de forma igualitária aos conteúdos propostos. Rô, eu posso fazer uma interação? Então, na verdade, então, a primeira pergunta que o meu professor, né, tanto, eu digo assim, não só professores de inglês, né, a gente pensa que também possam aí estar aí professores de língua portuguesa, enfim, outros professores de outros componentes. Então, sempre a primeira pergunta é justamente essa, né, isso que está no documento que a gente colocou como uma provocação inicial, né? Quando a gente realmente tem um estudante na sala de aula com deficiência, o que eu tenho que fazer? Então, é a nossa primeira pergunta, né, Rô, quando a gente fala. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a Rogata trouxe, né, Rogata, a questão dessa figura, que é, assim, é um elemento, se a gente pensar né, nessas peças de quebra-cabeça, né, a professora é tão importante quanto o professor do componente, né, porque eles juntos vão conseguir aí levar para esses alunos, né, essa questão dessa flexibilização, né, então a colocação que fez a Márcia agir
é nesse sentido, né? E agora? O que fazer, né? Então, eu acho que quando você traz, né, Rogata, a questão da importância dessa flexibilização, que também não é uma construção de um novo currículo, a gente não vai separar, por exemplo, eu, Márcia Buto, que sou professora de inglês, e a professora Elisângela, que é a professora especializada. A gente não vai separar os currículos, a gente vai fazer o quê? A gente vai realmente fazer essa, que a gente fala, né, dessa molinha que tem que girar, né? Então, a molinha lá que vai se encaixar com a molinha da Elisângela, e nós duas vamos fazer essa roda girar. Não é mais ou menos isso, Rô? Sim, sim, isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito exemplo. Acho que esclareceu bastante, né? Então, isso, a Márcia esclareceu bastante com esse exemplo, né? E é interessante vocês verificarem isso, né? E sempre questionarem o que é significativo, né? Eu estou dando, por exemplo, cores em inglês. O que é significativo desse conjunto de cores em inglês? O que eu posso fazer? Eu posso trazer uma imagem, né? Para fazer, para que ele faça, né? Um pareamento, né, do nome em inglês ali com a cor, o que eu posso fazer, o que é imprescindível, que mesmo com todo esse déficit que ele acarreta, que ele consiga participar da mesma aula que aquele meu estudante que não tem nada, né, o que é essencial? Acho que essa é a questão. Orientamos que registrem por meio do anexo 3, a adaptação curricular disponível na instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, as propostas de atividades que estejam em consonância com o desempenho dos estudantes, respeitando suas potencialidades e articulando seu planejamento com o apoio dos professores especializados. Lembrando que o trabalho voltado ao planejamento de flexibilização / alinhamento curricular deve prever alguns pontos de atenção. O currículo não deve ser modificado e sim flexibilizado às diversas condições que possam surgir dentro do processo de ensino-aprendizagem. O currículo flexibilizado não é um currículo diferente. Nele, o professor propõe atividades que contemplem as especificidades do estudante PAEE, público-alvo da educação especial. Gente, só um rapidinho assim, falar um pouquinho do anexo 3. A legislação de educação especial está sendo alterada, né? A resolução estadual que dispõe sobre a educação especial é a 68 de 2017. E ela não trouxe modelos de anexos, né, para o cotidiano do nosso professor especializado. Então, nós continuamos utilizando, né, os anexos que fazem parte da instrução CEGEB de 2015, que pertenciam, estavam atrelados à resolução 61, que era a resolução anterior, né? Porém, o que está, quando o professor assume as aulas, o que está subentendido ali na resolução da atribuição de aulas é que ele é responsável pelo registro de adaptação curricular dos seus estudantes. Então, esse anexo 3, ele também está sendo transformado, né? Ele está sendo, assim, pensado para que venha ao encontro da realidade de vocês na unidade escolar. E eu gostaria até de fazer uma proposta de nós realizarmos posteriormente uma oficina, né, se a Márcia concordar, uma oficina de registro de adaptação curricular, porque às vezes o professor ele tem uma dificuldade justamente porque esse modelo da instrução CEGEB está um pouco desatualizado. Pode falar, Márcia. Rô, eu super topo. Você sabe que, assim, né, depois que eu entrei, né, nessa onda de gravar sobre a educação inclusiva, conta comigo para tudo. Perfeito.
Então, depois a gente vê os calendários, né, Márcia? E aí a gente marca essa oficina, tá bom? Porque eu acho que seria bem interessante para vocês, né? Porque uma das resistências de vocês, os professores, é realmente fazer algo que não condiz com a realidade, ou que está com uma linguagem ultrapassada. Então, de repente, se em vez de trabalharmos com expectativas de aprendizagem, trabalharmos com habilidades essenciais, que é o que está sendo solicitado no currículo, vem mais ao encontro do cotidiano de vocês, fica melhor, né? Com Ok. certeza, Rô, com certeza. E a gente pensar na questão do próprio professor mesmo, de levar essa oficina para que ele possa ter aquela segurança quando ele fala, né, da questão da flexibilização. Parabéns pela iniciativa, viu, Rogata? Ah, obrigada. Ah, e tem aqui um resgate, né, do ATPC do dia 3 de março de 2021, que foi sobre educação especial no centro de mídias, né? E aí é sobre o público-alvo e suas características. Só clicar aqui na tela. Vamos assistir um pedacinho. Acho que está sem som. Educação especial, Agora sim. suas características. Hoje, excepcionalmente, nós estaremos com o chat fechado durante a apresentação e peço a vocês, professores, que registrem seus principais questionamentos no diário de bordo, que ao final dessa formação estaremos abrindo o chat para registrar as principais dúvidas. Então, peço que já deixe o diário de bordo aí, né, para registrarmos as principais dúvidas. Hoje, nós temos um convidado muito especial aqui com a gente. Ele é que é do CAP, Centro de Apoio Pedagógico. Antes de mais nada, apresento a vocês o Jefferson. Bom dia, Jefferson. Olá, professores, professoras, gestores, sejam bem-vindos a mais um TPC. Eu sou o professor Jefferson Diego, professor de Educação Especial, e atualmente estou como técnico do Centro de Apoio Pedagógico, como disse o professor Daniel. Rô, como eles vão ter acesso ao material, né? Eu acho interessante, né, você explicar como que foi, né? Na verdade, por que surgiu toda essa questão da nossa organização de estarmos aí falando sobre educação especial, cada um em seu componente curricular, né? E é justamente a partir dessa TPC, não foi isso, Rô, que foi passada no dia 3/3, e aí na descrição desse vídeo vocês terão acesso aí a toda a gravação dessa TPC pelo Centro de Mídias, então para que a gente possa aí ter o máximo de tempo disponível para que a gente possa aí ouvir a professora Elisângela, né? Eu acho que é interessante quem não teve a oportunidade de resgatar, né, Rô, poder retornar, não é isso? E eu Sim. acho que aí nessa TPC, Rô, eu acho que traz a questão muito das resoluções, né? Você não queria falar sobre as resoluções? Então, na verdade, a educação especial, com essa mudança toda que houve com essa pandemia, né, teve até uma mudança de pessoal, né, lá na SEDUC, no CAP, houve uma reestruturação, digamos assim, do Centro de Apoio Pedagógico Especializado. E o professor Jefferson, ele foi nosso professor aqui da DE de Suzana. Eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Ele até fez uma live o ano passado sobre deficiência intelectual comigo, que eu entrevistei, né? Ele era nosso professor aqui. E ele está como chefia da SEDUC, ali do CAP, da educação.
E eu lembro que nós até conversávamos, e ele buscou, né, esse espaço no centro de mídias, porque a educação especial, ela estava mesmo nessa reestruturação da própria SEDUC, ela estava, assim, meio deixada de lado, né, então ele, logo que ele entrou, ele já cavou esse espaço no centro de mídias, então parece que eles têm 45 minutos, né, em cada componente, então, dentro da área de ciências humanas, dentro da área de códigos e linguagens, dentro da área de ciências da natureza, eles têm 45 minutos ali para falar de educação especial, né? E ele fez esse resgate, né? E aí ele trabalha, assim, com a resolução 68, porque sobre resoluções, o que a gente tem de mudança em educação especial significativo para eu falar de uma forma rápida para vocês, sem ficar cansativo, né? Senão o professor que está assistindo aí falar de resolução, ele fala, eu vou dormir, coisa chata. Não, é que antes, né, lá em 2008, a gente tinha a resolução 11, de 31 de janeiro, né, de 2008. Na resolução 11, todos os alunos que apresentavam alguma necessidade de ajuste era considerado aluno da educação especial. Então, o aluno tinha esquizofrenia, que é uma doença mental, não é nem deficiência, né? Uma doença mental. Esse aluno, ele era público-alvo da educação especial. O aluno tinha dislexia, era da educação especial. O aluno tinha TDAH, que é um transtorno, era da educação especial. O aluno tinha aquela letra ilegível, um distúrbio que se chama desortografia, ele era da educação especial. Todos que apresentassem alguma condição eram alunos da educação especial. A partir de 2013, houve um movimento, tá? E até foi alterada, né, a própria lei de diretrizes e bases após esse movimento. Em 2014, a resolução 61, né, de 2014, ela trouxe exatamente isso, a mudança do público-alvo de educação especial, enxugou esse público-alvo. Então, eles separaram o que era doença, o que era distúrbio, das deficiências. Então, o público-alvo da educação especial ficou todas as deficiências, tá? Inclusive deficiências múltiplas, surdo-cegueira, alunos com TEA, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. E o esquizofrênico? O esquizofrênico, ele é aluno da escola, mas ele não é mais da educação especial. O disléxico não é mais da educação especial, é aluno da escola, mas não é da educação especial. O TDAH não é, tá? Só é público-alvo da educação especial e perdura essa modificação na resolução 68. Os alunos com deficiência, autismo, altas habilidades e superdotação, tá? Esses são o público-alvo da educação especial. Houve alterações, né, 2013 e 2016, até na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 59 e 60, né, houve essa atualização, tá bom? Então, é o que é de significativo para vocês aí, essa mudança do público-alvo da educação especial. Mais alguma coisa, Márcia, que você gostaria? Nossa, Rô, eu até assim, né, eu marquei aqui, né, sobre essa questão da resolução 68, eu acho que precisamos aí, de alguma forma, todos nós educadores, resgatarmos, né, que eu acho que é bastante pertinente, né, e dentro dessa TPC, eu acho que a parte mais importante é justamente quando o Jefferson traz, né, essa concepção de que o que não devemos utilizar mais nas nomenclaturas, né? E mexeu muito, né? Quando eu vou falar, para que eu possa estar aí até pautada nessa resolução, eu até paro um pouquinho para saber se eu estou realmente falando a nomenclatura correta. Então, quem não assistiu, né, Rogata, ele traz aí Jefferson, que é do Centro de Apoio Pedagógico, eu não sabia que ele era nosso professor,
e que foi para lá. Eu fico muito feliz porque ele traz aí a questão, trouxe, né, a questão muito bem lembrada do que não devemos, né? Não devemos. E aí ele coloca no slide, não devemos utilizar necessidades especiais, portadores com pessoa, portadora de necessidades, aluno ou pessoa especial, deficiente, isso a gente não pode usar mais, né? E nessa resolução, quando ele traz, ele mexe muito, né? Então, vocês professores aí de inglês, de língua portuguesa, que estão nos acompanhando, eu falo língua portuguesa porque os nossos professores de língua inglesa também são os professores de língua portuguesa, né? Então, quando a gente vai, resgatem aí essa TPC, porque foi extremamente importante, né? E ele dá toda a dinâmica quando ele fala assim que não há sala de recurso, quando não há sala de recurso, o que a gente precisa fazer, o que a escola precisa fazer. Então, foi um momento formativo muito importante para mim, né? Márcia Bulto enquanto professora, mas o professor que não acompanhou, terá aí a chance, né, Rogata? Então, eu agradeço, Rogata, por você ter trazido essa questão. Eu acho que fica aí um convite, né, Rô? E eu aceito já esse convite de fazermos aí, né, a Rogata brilhantemente através de todo esse material, de toda a bagagem que ela tem, de trazer essa oficina. Super conta comigo, Rô. Então, agora, nesse momento, agradeço, tá, Rô, pelas suas contribuições em relação a esse documento orientador da SEDUC. Eu acho que quando a gente traz essa conversa, né, entre pessoas que têm tanta propriedade, a gente até começa a entender melhor todos esses documentos. Então, mais uma vez, Rogata, gratidão, mas você volta aí depois, e a gente pode aí estar fazendo agora essa dinâmica de mediação com a professora, né? Mas antes de trazer a prof. Eli, né? Que carinhosamente nos seus vídeos, eu assisti todos os vídeos que ela me encaminhou, ela sempre fala, prof. Eli. Então, antes de chamar a prof. Eli, eu vou falar um pouquinho do que depois do que a Rogata trouxe, dessa necessidade, dessa flexibilização que a gente precisa fazer. Então, o que especificamente a gente selecionou para este momento, essa nossa conversa que nós estamos tendo hoje, né, sobre esse tema tão importante. Então, eu selecionei particularmente aí um caderno, que é o Currículo em Ação do 6º ano, especificamente do componente curricular língua inglesa. Mas se a gente falar em língua inglesa, as habilidades que vão ser apresentadas daqui a pouco, você fala, poxa vida, isso dá para trabalhar perfeitamente em língua portuguesa, né? A partir do momento que trabalha com textos, não tem como dizer que não possamos aí trabalhar também em outros componentes. Então, especificamente, o Márcia Bulto selecionou a unidade 4, a Lesson 2, que é a lição 2, para que a gente pudesse fazer esse exemplo. É lógico que, assim, depois do que eu tive de lição da Rogata e lição com a prof. Eli, eu faço a flexibilização de qualquer unidade, né? Então, vocês vão ver aí como que a professora Elisângela trará de uma forma tão... não digo fácil, porque não é um trabalho fácil, né, professora Elisângela? Mas de um modo que, da forma que ela trabalha, alegre, competente, esclarecida e muito objetiva nas suas palavras, como que vocês vão se apaixonar pelo que ela vai nos mostrar. Então, eu, Márcia Bulto, apresentei para ela que gostaria de fazer a flexibilização desta unidade em particular. Então, é com você, prof. Eli. Então, carinhosamente, né, prof. Eli, porque ela assim se identifica nos seus vídeos, e eu muito me identifiquei nos vídeos dela, e aí vocês vão ver daqui a pouco. É com você, prof. Sim, Márcia, eu sou muito carinhosa mesmo, sabe? Adoro trabalhar na área da educação especial. E falando sobre atividades adaptadas para deficiência intelectual, olha só,
Quando o aluno vai à escola, qual que é o objetivo principal? Ele vai para desenvolver as suas habilidades, adquirir seus conhecimentos, não é isso? Aprender a escrita, né, das atividades. E na educação especial também é igual, igualzinho, Márcia, não muda nada. Porém, os alunos que têm deficiência intelectual, o seu cognitivo é um pouco atrasado, mas isso não vai impedir deles aprender, não é verdade? Eu vou te dar um exemplo. Isso mesmo, Elisângela, gostei. Já gostei da sua introdução. Então, assim, o mesmo direito que um aluno quer dizer, o direito é de todos, né, Sim, professora Elisângela? Então, assim, eu gostei muito da sua introdução, porque precisamos também pensar que quando a gente fala assim, é de todos, a gente também tem que garantir, enquanto professores de cada um dos nossos componentes, que isso chegue também aos alunos com deficiência intelectual. Não é isso, prof? isso mesmo. Elisângela, você deixa eu chamar você de prof? Deixa, Tá bom, tá. Desculpa, tá? imagina. Professora. Deixa eu dar um exemplo, tá bom? Tipo assim, o professor, ele vai chegar na sala de aula e ele vai explicar toda a matéria, tá? Vai tirar todas as dúvidas e vai estar aplicando uma atividade para um aluno de deficiência intelectual. Aquele aluno, ele vai pegar aquela atividade com todo carinho, ele vai estar olhando, ele vai riscar, ele vai pintar, ele vai amassar, porém, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele não entendeu o que era para ser feito. Mas será que o professor, tipo assim, não teria que ter uma outra visão? Será que a atividade dele, que ele colocou na sala de aula, não estava mal elaborada para essa criança com deficiência intelectual? Então, sempre pensando nessa possibilidade que eu trabalho com as atividades adaptadas. São atividades simples, objetiva, bem organizada, entendeu? Aonde, tipo, eu não preciso estar colocando muita coisa, porque eu sei que eles vão estar compreendendo, tá bom? Aí eu trouxe até uns vídeos, né, para você. Vamos ver? Aqui, ó, eu tenho uma atividade adaptada, onde tem vários bichinhos e figuras, tá? Nessa atividade, eu posso trabalhar ciências, tá? Porque qual que é a finalidade? Eu vou mostrar a atividade pro aluno, vou explicar cada imagem e eles vão ter que colocar essa imagem colorida em cima da sombra. Então, eles estão aprendendo que essa atividade, eles estão fazendo um pareamento das sombras, tá bom? Nessa outra do lado, que é um... acabei de esquecer o nome. É um... Me ajuda aí, Márcia. Um baralho? Um baralho, isso. Eu fiz um baralho dos animais, tá bom? Nessa atividade, geralmente eu trabalho os animais, eu trabalho a sequência numérica de 1 a 9, entendeu? Então, é uma atividade muito legal para eles poderem visualizar e entender, tá? O objetivo da minha atividade, que seria a sequência numérica. Professora, eu posso te fazer uma pergunta? Eu gosto de fazer perguntas. Vamos lá. Essas atividades são todas compradas, né, professora? Não, essas atividades eu realizo em casa, tá bom? Eu faço com material no concreto, eu uso reciclagem, eu plastifico, eu uso tampinhas de garrafa, tudo para facilitar a vida do aluno. Se eu sei que o aluno não tem a coordenação motora, então eu faço a atividade de acordo com o que ele precisa. Não é uma atividade para todos, são diferentes. Que bom, professora. Então é feito realmente com todo carinho e amor pela professora Elisângela. Muito bem, professora. Então vamos passar para outra.
Aqui eu tenho um pavão. E nessa atividade é muito legal, porque eu posso trabalhar com o movimento de pinça, aonde eu adaptei essa atividade para o aluno pegar o prendedor e encontrar as cores. E eu também fiz uma outra atividade que está do ladinho, que é um pareamento. Nessa atividade eu estou trabalhando as cores secundárias, mas quando o aluno não conhece, eu começo com as cores primárias, até ele chegar nas cores secundárias. Essa outra atividade do lado, ela é muito legal, porque é um jogo da memória. E eu explico para o meu aluno, tá? Como que é esse jogo da memória. Ele vai ver todas as figuras, ele vai colocar de cabeça para baixo, o contrário, e aí ele vai ter que encontrar o grande e o outro vai ser o pequeno, para ele poder saber diferenciar. Tá cheio e o outro está vazio. Então, é uma atividade muito bacana para focar na memorização, na percepção. Eu gosto muito. Essa atividade ela é muito bacana, tá? Nessa atividade, aí, se vocês podem ver, na parte de cima eu tenho um sol, tá? Que eu estou trabalhando o clima para saber o que é chuva e o que é calor, né? Então, na parte de cima tem um sol. Então, o meu aluno precisa colocar todos os itens que a gente usa no calor, tipo camiseta, chinelão, um vestidinho. E quando está chovendo? Quando está chovendo, nós precisamos usar o guarda-chuva, né? Colocar aquelas botas para não molhar o pé, né? Então, é uma atividade muito bacana, que é de pareamento. Também pode ser feita também com tampinhas de garrafa, tá bom? E é isso. E aí, Essa aqui é só os objetivos, né? Se o professor quiser ter acesso às atividades, né? tá. Ele Posso pode. falar um pouquinho dos objetivos dessa atividade, Pode, da com certeza. estação do ano? Tá bom, Márcia. Então, pensando nessa atividade, para identificar, reconhecer as estações do ano, conscientizar o meu aluno sobre o fenômeno climático, ele reconhecer o vestuário dele, o que ele pode vestir no calor, o que ele pode pôr no frio, o que ele pode estar colocando quando está chovendo, né? E saber diferenciar o quente e o frio, tá bom? Pode passar. E agora a Márcia vai colocar um vídeo que eu fiz com os meus alunos, né? E todas as atividades que eu faço adaptada, eu gravo um vídeo, eu envio para eles pelo grupo do WhatsApp, o pai assiste com o aluno, ajuda esse aluno a realizar as atividades, porque eu também mando atividade no concreto para eles realizar em casa, eles tiram a foto, eles gravam vídeo deles e eles me dão a devolutiva, porque como nós estamos nesse momento de pandemia, tal, os alunos não estão frequentando as aulas, então foi um meio que eu achei de estar podendo ajudar muito mais eles. Aqui, ó. Aqui é um dia que está muito sol. E aqui está um dia chuvoso. Vocês sabem usar a roupa certa para esses dias? Olha só, no dia que está sol, precisamos vestir roupa de calor. Olha só, a professora mandou uma imagem aqui também para vocês. Ó, tem uma camiseta e uma bermuda. Usamos quando está sol. Então, vocês vão colocar aqui. Outra coisa, o chinelo. O chinelo usamos quando está calor, né? Então, nós vamos colocar aqui. E no dia que está chovendo, o que colocamos nos pés? Ó, uma bota, né? Para não molhar os pés. Então, vamos estar colocando aqui, ó.
no dia que chove também, a gente precisa se cobrir, né? Se abrigar da chuva. E o que a gente usa? Um guarda-chuva. Agora é com vocês. Peça ajuda para a mamãe. Termine de realizar essa atividade. Tira uma foto bem bonita e manda para mim, tá? Tchau. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Márcia, que Olha, lindo, né? muito lindo mesmo, professora. E assim, eu gostaria de fazer algumas considerações, porque assim, olha que bacana. Quando a gente fala, como que a gente vai unir, então, professora Elisângela com a professora Márcia Buto de língua inglesa? Então, cada um vai trabalhar separado, professora? Não. Não. E como, então, trabalhar de uma forma, né? Eu acho que a professora Elisângela, né, Elisângela, quando ela traz carinhosamente todo esse material que ela faz, confecciona, né? Como que a gente vai unir com o professor, né? O professor, como a Rogata trouxe, o professor especializado é aquele, eu digo que coringa numa sala de aula. Por que o coringa? Porque é justamente esse trabalho lindo que a professora Elisângela acabou de compartilhar, mas só que o quê? Como a gente está pensando nessas aulas remotas, né, Elisângela? Eu falei para ela assim, professora, como que você está fazendo com os alunos nesse momento que a gente tem esse ensino híbrido entre presencial, entre online? E aí a solução disso tudo são o uso das tecnologias, né? Então, o uso de recursos tecnológicos que é aliado a um processo metodológico que vai contribuir para o aprendizado de conteúdos curriculares, tende sempre a desenvolver habilidades cognitivas melhores, relações afetivas, sociais, né? Isso não é Márcia Buto falando, né? Isso é um estudioso que eu fiz questão de colocar aí. É um nome bem difícil, Rogata. Você sabe ler? É Sulenzer Zen. 2015. Então, ai, que lindo. Então, acho que é esse nome mesmo. E, na verdade, quando a gente fala em unir as duas, né, prof? Eli e Rô, é justamente o que a gente, enquanto responsável pelo componente curricular, vai trazer aí na questão. Lembra que eu disse que nós vamos fazer essa junção agora, Elisângela? Sim? Sim, né? Então é Sim, assim, Márcia. na unidade 4 do nosso caderno de curriculação, nós temos aí uma introdução dessa unidade, que é I Live in a Global Community. I Live in a Global Community, ela traz a questão muito cultural, né? Que a gente vive realmente nessa comunidade global, né? Das diferenças culturais, e olha que bacana. Nessa unidade, nessa lição especificamente, olha, nós vamos ler e compreender, olha os objetivos aí que tem, ler e compreender o dress code de uma escola. O que seria o dress code de uma escola? Seria exatamente o que aparece aí para vocês, eu vou deixar maior, porque para mim fica tão pequenininho, mas o dress code é o código de vestimenta, ou seja, é o conjunto de regras e normas. A gente não falou que a gente vai falar sobre cultura? Normas e respeito das vestimentas apropriadas para um determinado local, no caso, escola. Então, a gente pode ir de qualquer jeito, professora Elisângela e Rogata, para a escola? Não, né? Não pode. Então, existe um dress code. Então, nessa unidade, o aluno, olha que bacana, vai trabalhar estas habilidades,
que estão aí propostas no caderno, e mais o que é mais legal, ele vai aprender um vocabulário relativo a roupas e vestimentas. E ao final de tudo isso, é tão audacioso que ele vai criar o seu próprio dress code para a escola dele. Olha que bacana, não é legal? E o que a gente está fazendo aqui, professora? Qual é a flexibilização curricular que, então, vai ser proposto para que, em conjunto, não é isso, Elisângela? Tanto o professor especializado quanto o professor do componente curricular trabalharmos isso. Olha que bacana. A prof trabalha com atividade concreta, com o estudante, mas a professora de língua inglesa, ela trabalha com a tecnologia, olha aí, se unindo a tudo isso que a gente está falando. Então, dentro do nosso caderno, nós temos esse exercício que o nosso professor já conhece, né? E dentro dessa atividade, a proposta é realmente trabalhar com o vocabulário que a professora Elisângela trouxe em relação à atividade concreta. Então, hoje, né, professora Elisângela, olha como que os alunos são pequenininhos, desde pequenininho, eles já estão com a tecnologia na mão, né? E será, fala o nome de um aluno que você tem lá no Ângela Sueli. Eu tenho o Gabriel. Ótimo, e no APAE tem outros alunos, né? Muitos. E possivelmente eles têm acesso, né? Muito certamente têm acesso ao celular da mamãe, têm acesso aí ao computador, né? Então as crianças, elas são realmente assim. Então eu gostaria de colocar uma reflexão e eu gostaria que Rô, você não gostaria de ler esta reflexão? Nossa, gostaria muito, adorei essa frase. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Possibilidade, gente, acho que é a palavra-chave, né? Então, porque quando a gente tem um aluno com deficiência, o ideal nós não temos. Então, dentro do real, nós temos que trabalhar com o que é possível de ser desenvolvido. Amei essa frase. Fantástico, Rô. Então, trazendo aí as colocações da Rô, a gente bora lá, então, transformar esta aula do caderno, né? Então, a gente precisa muito, Elisângela, que o professor, ele procure mesmo ajuda com os professores especializados, né? E eu fiz isso, eu fui procurar ajuda da prof. Eli, e ela me esclareceu, e aí a gente vai apresentar agora para vocês uma ferramenta que muito bem dá para ser trabalhada, né, Elisângela? Fala um pouquinho de como que foi você conhecer essa ferramenta, a WordWall. Olha, Márcia, eu fiquei muito encantada, porque eu não conhecia essa ferramenta. Quando você me mostrou, fiquei apaixonada. E eu vou estar, sim, trabalhando com os meus alunos, viu? Porque é uma coisa, assim, muito rica para eles. Então, vamos lá, vou aproveitar, então, esta é a plataforma. Então, o que a gente fez? Então, eu conversei com a professora Elisângela, mostrei o conteúdo, ela trouxe as concepções do que ela trabalha, o que nós, em conjunto, a gente pode estar trabalhando. Então, o WordWall é uma plataforma riquíssima, que possa contemplar a deficiência intelectual, no sentido de poder levar, né? Aí eu expliquei para a Elisângela como que ela poderia fazer isso com os estudantes, né, que estão em casa. Então é isso, essa possibilidade que a Rogata nos trouxe agora, de trabalhar a tecnologia e levar também essa possibilidade do que é possível. Então, olha que bacana, eu coloquei, na verdade, montei, olha aí, eu montei a mesma atividade do caderno, e a professora Elisângela vai levar para os alunos essa questão. Essa ferramenta, ela é muito intuitiva, fácil de manuseio, porque olha que bacana. Do lado direito da tela de vocês têm aí
Vocês têm aí 4, ó, tem roda aleatória, carta aleatória, caça-palavra, abra-caixa e anagrama. Eu vou começar por esta roda para vocês entenderem como que é ela. Eu simplesmente clico e olha o que que acontece. Giro. Girar. Opa, girar. Vocês estão ouvindo? Parou, hein? Olha aí. Saia. E embaixo tem a palavra o quê? Em inglês, skirt. Aí a prof, né, vai precisar muito da ajuda da professora de língua inglesa, porque, como ela disse, ela não é formada, mas a professora de língua inglesa pode levar, pode montar essa atividade e a prof Eli pode levar para o seu aluno, garantindo o mesmo conteúdo, certo? Quando eu clico, por exemplo, em cartas aleatórias, olha o que acontece. Vocês lembram da atividade concreta que a professora Elisângela trouxe? Olha, Elisângela. Olha aí. Então, a prof. Elisângela também trouxe. Então, eu vou trabalhar o mesmo conteúdo, né, prof? Olha que bacana. Com a palavra em língua inglesa embaixo, com a palavra em língua portuguesa em cima. E a prof. Vai poder levar isso para o aluno. Ou seja, o professor está trabalhando isso em língua inglesa e a prof. Eli está trabalhando isso lá como professora especializada. Não é incrível? Isso é maravilhoso, viu, Márcia? Fantástico. Olha aqui, não é isso mais nada, ó. Abra a caixa, olha que fantástico. Ela vai trabalhar isso, o mesmo conteúdo. Vou escolher o número, Rô. 6. 6. Olha aí. Então, nós vamos ter aí a prof. Eli vai trabalhar. Olha aí, no dia de frio, olha a cor. Ela pode trabalhar N conteúdos, não pode trabalhar, Elisângela? Fala para mim, prof, que tipo de conteúdo você pode trabalhar? Por exemplo, nessa simples figura. Posso trabalhar cores, vestuário, inglês, né, que eu vou aprender. Pode trabalhar estações do ano que você trouxe. Então, fala outro número para mim. Eu quero o número 2. 2, vamos lá ver. 2. Olha aí. Então, tem camisa polo, shirt. Eu vou escolher a 3. Camiseta, t-shirt. Olha aí, eu não posso. Márcia, como que você fez isso? Tá aí no sistema? Não, eu montei, recortei de acordo com a própria figurinha. Vocês se lembram? A figura do próprio caderno de língua inglesa. E olha o que é fantástico. No exercício 2, vocês se lembram que a gente tinha que fazer a ligação entre o que o aluno estava usando e, olha aí, a gente vai embaralhar agora. Olha que fantástico. Essa menina não. Olha aí. Não, errei. Tá vendo? É muito intuitivo. E aí, olha as combinações do que a gente pode fazer também. Porque a gente pensa que nós temos aí, acho que a Rogata e a Elisângela pode trazer, né? Nós temos graus, é isso? Como que a gente fala de deficiência intelectual? Nós temos graus. Toda deficiência e também é intelectual, ela tem graus. Então, o estudante ele pode ser um DI com grau leve, grau moderado, grau severo ou grau profundo. Então, vamos pensar num aluno que consegue já identificar a figura. Ó, a prof trabalhou, e aí tá tudo em inglês. Aí, ai, Márcia, aí é difícil a prof ali trabalhar, mas a professora de inglês vai ajudar, porque ela falou assim, ó, white shirts, short branco, purple t-shirt. Qual dessas é, Elisângela? Eu não tô te ouvindo. Ah, seria a cor laranja? Não, ó, purple t-shirt é camiseta roxa. Qual dessas vai se encaixar aqui? Qual a figura? A menininha que tá com o braço. Isso. Isso, ó lá.
né? Então, aí eu vou encaixando. Quem vai encaixando? O aluno vai encaixando. Então, a gente pode direcionar, quando a gente tem o grau leve, né, e o grau mais severo, o que ele pode ler, o que ele pode identificar, e quem vai nos ajudar? A prof. Elisângela, né, prof? Deu para entender? Só que assim, não é só isso. Márcia Buto fez 2 atividades, ó, minhas atividades, eu preparei 2 atividades, então, tanto das roupas como a descrição das pessoas. Márcia, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Então, nós vamos lá em comunidade, olha que bacana, nós vamos digitar aí estações do ano, porque é isso que você está trabalhando, né, prof? Isso mesmo. Aí eu dou um enter, olha que bacana, vai aparecer estações do ano, todas as estações do ano, tudo que tem atividade com estações do ano. E eu vou selecionar essa, olha que bacana. Clico 2 vezes nela. E vou entrar numa... Olha, prof, tá tudo pronto. Aí, primavera. Aí, Que vamos ver maravilha! o que é luva. Luva é frio, né? Aí a gente vai pegar a luvinha e colocar aqui. Ai, chinelinho que ela trabalhou é verão. Olha, e bota que ela falou. O que é bota? É outono? É chuva. E agora? Outono ou biquíni. inverno. Biquíni com certeza é verão. Olha que bacana. Aí o aluno vai distribuindo em categorias, em subcategorias, enfim, de acordo com o que for trabalhar. Então, a partir de agora, a professora Elisângela falou que ela não vai, ela vai trabalhar tanto com o concreto que ela tem, mas ela também vai possibilitar ao estudante que está em casa essa questão da tecnologia, através do quê? Através desta plataforma. Então, gente, nós gostaríamos aí de retomarmos a nossa questão muito importante de dizer aí que a gente agradece muito, clicando aí nos botãozinhos, vocês veem o contato de Márcia Buto, tem dúvida de como que trabalha o WordWall, vocês podem nos contactar, e a Rogata depois ela vai falar de uma formação que ela vai aí disponibilizar, né, Rô? Porque eu acho que a plataforma é uma possibilidade, não só de deficiência intelectual, mas eu gostaria de deixar aí este carinhoso, esta carinhosa mensagem para vocês duas moram no meu coração. E mais uma, gratidão, professoras Elisângela e Rogata, pelo dia de grande aprendizado, e eu gostaria de passar neste momento, então vou parar daí o compartilhar, neste momento eu gostaria de passar a palavra para que, de alguma forma, a Elisângela pudesse falar se é possível ou não trabalhar com tecnologia, com estudantes com deficiência intelectual, é possível fazer as duas coisas misturadas junto, como que é, professora? E aí a gente já vai para as considerações finais, tá bom? Sim, Márcia, sim, é possível, sim. O professor precisa estar mais dedicado, né, para correr atrás dessa ferramenta, para poder levar essa atividade para os alunos. Eles vão amar, eles vão aprender com mais facilidade, entendeu? E também é muito bom também ter o concreto, né, porque tem pessoas que também não têm a internet em casa, então o concreto também ajuda. Então dá para a gente trabalhar as 2 ferramentas e trabalhar as 2 matérias assim juntas ou até mais. Ai, que perfeito, ótimo. Então, assim, Rogata, gostaria de fazer as suas considerações finais para esse nosso dia de conversa que nós tivemos hoje? Foi uma conversa muito gostosa, né? Foi um dia de muito aprendizado. A gente está sempre aprendendo, né, a todo momento.
Então, esse jogo, até te faço mais um convite, de você dar uma formação para as demais professoras especializadas também sobre o WordWall, porque todas elas precisam, né, Elisângela? Todas elas precisam aprender a utilizar mais essa ferramenta, porque eu adorei aquela frase, vai virar minha frase de cabeceira, né? A tecnologia para as pessoas sem deficiência, ela facilita, torna as coisas mais fáceis, e para as pessoas com deficiência, ela apresenta possibilidades. E essa é a palavra-chave que a gente quer, né? Que a gente precisa, que faz parte aí do nosso universo. Trabalhar com possibilidades, né? Muito obrigada pelo dia de grande aprendizado. Elisângela, parabéns pelo seu trabalho, né? E muito obrigada, Márcia Buto. Nossa, olha, eu gostaria de deixar mais esse recadinho, porque eu adoro. Os meus convidados especiais precisam sentir-se aí sempre carinhosamente abraçados. Estamos aí vivendo um momento longe, mas logo, logo eu vou poder ir até a escola onde a professora Eli, carinhosamente, Prof. Eli, trabalha, dá um abraço bem carinhoso, mas nesse momento agradecemos aí as contribuições valiosíssimas que vocês trouxeram no dia de hoje. Muito obrigada, Elisângela, que estava tão nervosa para essa formação, mas o trabalho dela, gente, é lindo. Cada vídeo que ela encaminhou, eu me apaixonei. Então, assim, eu fui já imaginando o carinho que esses alunos ficam. Eles ficam assim, ai, meu Deus, ai, quando que eu vou receber o vídeo da Prof. Eli? Então, professora, muito obrigada. O seu trabalho, com certeza, faz grande diferença na vida dos seus estudantes e fez na minha, com certeza, porque hoje a nossa conversa principal naquele dia foi para eu entender, mas naquele dia me despertou uma curiosidade tão grande. Eu falei assim, o que eu possa ajudar na questão tecnológica? Então, é assim, pensando que a gente vai viver esses momentos aí de formações, né? E eu agradeço também a Rogata, porque todas as vezes, quando eu tenho alguma dúvida, eu falo, ai, Rô, o que você acha? E todas as vezes ela abraça as nossas ideias. Então, mais uma vez, também, Rogata, muito obrigada, porque nós, dentro da diretoria, nós temos uma pessoa muito engajada na questão da educação especial, então é por isso que eu também sou grata, porque quando a gente é provocado para que a gente possa fazer algo numa temática que nós não somos formados, é a mesma coisa que eu falo para você, Elisângela, agora inglês é com você e Rogata também. Então, eu também passo esse desafio, porque eu fui desafiada no sentido de poder entender um pouco mais. Então, hoje, eu tenho certeza que depois dessa aula que nós tivemos hoje, tanto com a Prof. Eli, né, a Elisângela maravilhosa, que estava muito nervosa, mas que trouxe aí um brilhantismo para a nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza que depois dessa conversa, os nossos professores serão diferentes, viu, Elisângela? E foi culpa sua e propriamente sua, porque Márcia Buto também se modificou, e eu acho que nós temos que ser assim, sempre modificados e sempre aprendendo algo todos os dias, não é, Rô? Então, você também, eu aprendo muito com você, Rô, desde o momento que eu entrei na diretoria em 2012, eu tenho aprendido muito. É uma pessoa de excelência e de, assim, que eu posso tirar o chapéu e falar, essa aí eu aprendo todas as vezes que eu vou lá e falo, Rô, eu preciso tirar uma dúvida com você. Então, eu gostaria também de dizer aí publicamente, muito obrigada por você existir em nossas vidas, viu? E Prof. Eli, e muito obrigada também por você existir em nossas vidas também. E eu acho Também, isso. eu também quero agradecer o carinho, tá? O seu carinho, o carinho da Rogata, tá bom? E é isso. Obrigada. Rô, um beijo para você. Muito obrigada de novo. E Elisângela arrasou. Depois dessa primeira formação,
vão receber vários convites para que você possa aí compartilhar as suas exitosas práticas, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais da ProEli. Um grande beijo a todos vocês, professores. Foi um enorme prazer estar com vocês. Um beijo. Até mais.